dia. Grande satisfação presidindo essa primeira mesa do nosso encontro, no qual serão discutidos dois trabalhos monumentais. Trata-se disso, dois trabalhos monumentais, elaborados pelo Ronaldo, a parte dele consta comigo. Infelizmente, a do Pedro chegou tarde. Não é que ele tenha atrasado, não. Mas a gente só foi descobrir tardiamente, então não deu para fazer o que vai sair lá. Vai ser publicado, se eu me entendo também, é um outro trabalho monumental. Creio que nos colocam questões, sugestões, indagações, provocações, para que a gente possa fazer essa, mais do que necessária, retomada da boa discussão, com consequências práticas, políticas, institucionais, sobre o papel do Estado no desenvolvimento brasileiro, mais do que oportuno. Portanto, acho que o que importa mesmo agora é ouvi-los. Passo a palavra ao professor Pedro, em seguida, Ronaldo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar aqui, convite do Pé e do Ronaldo, parabenizar-o pelo trabalho, principalmente o Ronaldo, que eu vi durante todo esse tempo produzindo, preocupado, nervoso, e que finalmente concluiu o trabalho e teve êxito e saiu excelente o trabalho dele. Então, o que foi pedido para mim era para discutir o conceito de desenvolvimentismo. Você pode colocar aí para mim? Oi? Eu que estava antes ali. Vai lá. Esse aí. Ok, então eu resolvi cruzar o conceito de democracia, porque era o que estava em pauta, no foco do trabalho do Ronaldo. Então, como eu já apresentei aqui, lá na faculdade, meu trabalho sobre o conceito de desenvolvimentismo, eu acho que vários conhecem, os que não conhecem vão sair um pouco prejudicados, eu parti do conceito. O meu trabalho anterior foi como construir o conceito de desenvolvimentismo. Eu até tenho aí uns slides que eu posso chegar lá, mas eu vou fazer o contrário dessa vez. Eu vou iniciar pelo conceito e quero chegar lá, então, nessa questão, que cruza desenvolvimentismo com democracia, porque vocês sabem que, como já foi dito aqui, vários casos de desenvolvimentismo, eles se dão com autoritarismo, não só no Brasil, como em vários países da América Latina. Aliás, são raros os casos de desenvolvimentismo com democracia, historicamente considerando. Não é que não existam essas experiências, elas existem, mas elas talvez não sejam a maioria, talvez não seja a maioria, Teria que mapear com mais vagar para chegar a essa conclusão. Mas os casos de autoritarismo no próprio Brasil se vê, no caso do Estado Novo, no caso do golpe militar, o governo Gás, são exemplos de desenvolvimentismo com ditadura. Então a pergunta um pouco instigante seria essa, como é que se cruza uma coisa com a outra? Eu usei a mesma metodologia que eu vinha na construção do conceito. Pode ficar para o outro. Então aqui, a primeira coisa que eu digo, que a dificuldade de cruzar desenvolvimentismo com democracia e pensar é porque esses dois termos são dois termos ambíguos e vagos. Um termo é considerado ambíguo metodologicamente quando ele pode ser usado em mais de um sentido. E dentro do contexto da frase, a gente não consegue distinguir em que sentido ele está sendo usado. Então, a economia, por exemplo, é um conceito que tem uma certa ambiguidade. Eu posso falar em economia do país e posso falar que uma pessoa está fazendo economia para passar as férias em Paris. Mas a gente geralmente consegue ver no contexto da frase quando é que ele usa a palavra economia, num sentido ou no outro. Às vezes não. Eu posso me encontrar com alguém que me diga assim, estou gostando muito de estudar economia. Eu digo, não sabia que faz economia. Não, estou fazendo uma matéria de economia no curso de administração. Então aí a mensagem fica, a palavra economia pode se referir a um curso ou uma disciplina. Isso é intolerável em metodologia científica.
cada um define a coisa como quer. Isso pode acontecer na vida cotidiana. Agora, os cientistas ou uma comunidade acadêmica, né, ela tem que ter um certo consenso sobre o uso de determinados termos. E o termo desenvolvimentismo, assim como democracia, eles são termos eles têm uma ambiguidade, tá? Porque as pessoas definem muitas vezes como querem. Então há pessoas que acham que os Estados Unidos é um exemplo de democracia. Outras pessoas, um amigo meu disse para ele, democracia tem hoje na Venezuela, que para outros é onde tem uma ditadura. Então, ele é um termo que pode ser, as ditaduras do leste europeu se chamavam democracias populares, aí já adjetivando a democracia. Então, ele tem um problema, que nós vamos ter que decifrar. E o termo é considerado vago, né? É quando a gente não consegue, através deles, definir o caso limite. Então, por exemplo, eu perguntaria para alguém, o governo JK, de Juscelino, é um governo desenvolvimentista? Possivelmente 95% dessa sala ia dizer sim. É um exemplo clássico de desenvolvimentismo. Se eu perguntar, e o governo Collor? Possivelmente 95% vai dizer não. Né? Não é desenvolvimentismo. Nem se achava desenvolvimentismo. Agora, se eu perguntar ao governo Lula, vai dar um meio a meio aqui na sala. Não vai ser esse 95%. Vou perguntar, por exemplo, o governo do Castelo Branco, que o PAEG faz uma política ortodoxa e, ao mesmo tempo, uma política de reformas institucionais. Então, é um termo vago, porque ele não consegue me definir os termos limites. Isso vale tanto para desenvolvimentismo quanto para a democracia. E isso aí eu acho que é das coisas que deve ser mais trabalhada, porque ela vai exigir que se defina muito bem, senão ele fica uma mera retórica, certo? Dependendo de como a coisa é. E daí não tem muito sentido. Esse gráfico aqui que eu botei de intenção e extensão, né, foi uma forma que eu vi como é que tu abre muito um conceito, né? Aqui intenção é com S, porque é intensidade do conceito. Um conceito muito estreito de desenvolvimentismo poderia ser um conceito muito intenso, né, que tem aqui atributos, que aqui vai explicar, né? Então, por exemplo, eu dou de institucionalismo. Institucionalismo é uma palavra em economia que é altamente extenso. Tem desde institucionalista marxista até neoclássico. O cara vem dizer que ele é institucionalista não me diz muita coisa. Que apito ele está tocando. Né? Porque é um conceito muito extenso. Agora, eu posso restringir esse conceito. Da nova economia institucional, amei. Ele é um conceito que tem muita intenção. Ele diz o que ele é. Mas ele perde em extensão, eu tenho que restringir o conceito. Então, o meu problema com democracia e desenvolvimentismo, em parte, é isso. Né? Se eu posso restringir esses conceitos, o que é um governo com democracia? O cara lá na ciência política, né, fez um estudo, tem 52 adjetivos para democracia. Democracia participativa, democracia limitada, democracia restrita, democracia populista, democracia popular, né, democracia elitista. Então, por quê? Porque daí as pessoas vão criando o que se chamam conceitos radiais, né? Que são formas de designar, né, uma coisa específica, aproveitando o conceito. Quando vão aparecendo fatos novos, né, os cientistas sociais, geralmente, eles também devem valer lá para química, né? Mas eles, quando vão surgindo fatos novos, ou se abandona aquele conceito, ou se tenta atualizá-lo. Né? Por isso que eles vão surgindo dessa forma. Passa o outro para nós aqui. Então aqui, depois de várias conversas por essa metodologia, eu cheguei nesse conceito de desenvolvimentismo, tá? Que eu vou claramente, vou tentar sintetizar, porque cada palavra dessas aí me levou 2, 3 noites de sono, tá? Como é que eu ia colocar? Então, eu coloquei desenvolvimentismo, primeiro eu defino como uma política econômica. Eu defino o desenvolvimentismo do ponto de vista material, quer dizer, desenvolvimentismo é uma coisa que aconteceu no mundo. Isso difere um pouco, por exemplo, do Delchovsky, que define desenvolvimentismo como ideologia. Me parece daí ir do pensamento para a matéria. Eu sigo a velha tradição de fazer o contrário. Claro que vai aparecer também na definição, quando coloca aqui, né? Alcançar fins desejáveis. Né? A ideologia ela vem depois, né? Dentro da minha definição.
Então, uma política econômica, eu uso política econômica, eu defino num sentido amplo. São as políticas meio, que eu entendo a política monetária, cambial, fiscal, as políticas de estabilização, que são usadas no Estado desenvolvimentista, por exemplo, o câmbio, mas também as políticas fins. Políticas fins são aquelas que o policymaker define uma vontade de longo prazo. Por exemplo, a política de ciência e tecnologia, a política industrial, a política agrária. E também eu incluo na política econômica as políticas institucionais, que são aquelas que definem, não só vai mexer em crenças, valores, etc., mas também pode ser no sentido mesmo do Douglas North, de regras do jogo. Mudança de códigos, de instituições, de leis, né? Vai fazer o plano institucional onde vai. Então, eu uso política econômica para definir desenvolvimentismo nesse sentido amplo. É toda a ação do Estado no campo econômico. Podemos ver, inclusive, a política educacional. O Estado desenvolvimentista tem uma política educacional desenvolvimentista. Então, por exemplo, no governo Vargas, logo que ele entra, tem duas reformas. A reforma do Francisco Campos e depois a do Capanema. Formulada ou executada, porque às vezes o governo desenvolvimentista formula a política, mas não consegue levar à prática. Então, o caso do governo Goulart no Brasil, que eu considero que é um governo desenvolvimentista e ele não consegue fazer a política que ele queria, que são as reformas de base, por um motivo político. Não é o único caso. Temos no México, exemplo desses aí, tem também na Colômbia. O governo López Pumarejo, ele tenta fazer uma legislação social, enfim, não consegue, e nem o desenvolvimento econômico. É um golpe de Estado que derruba ele. Mas eu não poderia excluir esses governos do formulário, por isso que eu coloquei dessa forma. De forma deliberada, só que é fundamental no meu conceito. Não existe Estado desenvolvimentista, quem foi meu aluno já ouviu 20 vezes isso. Não existe Estado desenvolvimentista sem querer. O Estado desenvolvimentista, ele é um Estado que explicita, ele tem uma intenção, essa intenção é clara e ele diz. Ele não pode ser sem o que o Max Weber chamaria ação social racional, correto? Ou que lá no Marx, no hegelianismo, seria uma forma de desalienação, porque ele explicita uma vontade de alguma coisa. Muito difícil, não existe nenhum caso. Por quê? Porque o desenvolvimentismo é uma vontade política. Ele é uma filosofia de praxis, assim como o marxismo. Não existe nenhum país do mundo que virou socialista sem ter uma vanguarda disposta a isso. Consciente. Não é por geração espontânea que um país vira socialista. E aqui também. O desenvolvimentismo supõe esse tipo de consciência. Só que eu poderia falar, mesmo que eu gosto de falar sobre essa história, mas eu não vou me perder. Então eu coloquei para os governos nacionais ou subnacionais, também entre aspas, porque nós temos experiências, na minha opinião, de governos desenvolvimentistas que não são subnacionais, em estados, províncias ou departamentos. O caso do Brasil seria o João Pinheiro, em Minas Gerais, e o governo Vargas, no Rio Grande do Sul, em 1928. O Pinheiro, em Minas Gerais, é muito antes, porque é em 1906, no início do século. Mas também se tem na Argentina, em Córdoba, e se tem em províncias mexicanas. Através do crescimento da produção e da produtividade. Essa questão aqui é essencial, porque todo governo desenvolvimentista ele vai levar que o crescimento da produção e da produtividade é uma condição necessária. A ideia de desenvolver o país, historicamente, em todas as experiências que eu vi, deixa eu fazer um parênteses para vocês, o conceito, ele pega o que é geral para todos, ele não entra nas especificidades, quer dizer, ele tende a abranger todos os cases de desenvolvimentismo. Notem que isso aqui dá um trabalho enorme, porque aqui entra desde o governo Jango até o Médici, no caso do Brasil, correto? Ele teria que abranger no conceito geral. Eles podem diferir em outras coisas. Isso desde o Aristóteles se combinou que o conceito tem que ter um grau de generalidade. Então, da mesma forma, eu teria que pegar todos os aspectos definidores do Estado desenvolvimentista e que contemplaria todas as especificidades para poder chegar lá. Então, em todos os casos, o crescimento da produção e da produtividade, ele aparece como uma variável essencial. Não é condição
suficiente, mas é uma condição necessária. Essa melhoria. Há um entendimento claro, né, que sem o crescimento da produção e da produtividade, eu não vou conseguir alcançar determinados fins desejáveis, tipo justiça social, diminuir a pobreza, enfim. Então essa é uma pré-condição. Chega em certo momento, inclusive, na teorização. Só o secretário chega a dizer, o primeiro passo do desenvolvimento econômico, não do desenvolvimentismo, é esse. Sob a liderança do setor industrial. Isso aqui é interessante, que todos os casos do desenvolvimentismo clássico, esse que eu estudei, a minha pesquisa ela pega dos anos 30 a final dos anos 70. E são analisados 32 países, 32 cases em 8 países. Todos eles, o foco é a industrialização. Hoje, né, se discute se poderia ter desenvolvimentismo sem indústria. Mas eu não vou discutir isso agora aqui, porque o meu foco é democracia, que já me dá trabalho demais. Daí eu botei assim, transformar a sociedade com vista a alcançar fins desejáveis. Aqui é interessante que sempre o desenvolvimentismo é uma ideia de transformação deliberada. Por quê? Porque se é para deixar como está, o mercado faz. Sempre é uma decisão política, porque o curso normal da sociedade ligado pelo Estado, pelo mercado, seria este. O cara diz, não, eu quero que seja aquele. Então eu vou planejar, eu vou me organizar, vou pegar o Estado, vou pegar os instrumentos.